então eu vou sair e vou casar com as mulheres proibidas, mulheres que não são da nossa descendência. E ele vai e faz isso. E muitos de nós, irmão, muitas vezes, esperamos um tempo na casa do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor não vai me abençoar? Olha, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não me abençoar hoje, o Senhor tem que me abençoar hoje. Porque se o Senhor não me abençoar, eu jogo a minha Bíblia fora. Senhor, se o Senhor não me abençoar hoje, está desfeito o contrato. Deus fica igual você. Sentado está, sentado fica. Não se move. Princípio, Ele é Senhor. Ele é quem dá ordem. Não recebe ordem de ninguém. Não recebe ordem. Segunda coisa, Ele move segundo a vontade dEle. Ele não move porque você trouxe um voto, porque você fez uma campanha de 7 dias. Ele não move. Deus não move com isso. Sentado está, sentado fica. Ele diz: tudo está acontecendo segundo a minha vontade. Senhor, eu vou morrer. Diz: fique tranquilo, morra em paz, porque eu te ressuscito. Quer morrer, morre, mas depois eu te ressuscito. Mas morre em paz. Foi o que Jesus disse para João. Quando João soube que ia ser morto no dia seguinte, ele manda mensageiros para Jesus e diz assim: pergunte para Jesus se ele é o Jesus mesmo que havia de vir, ou se eu batizei o cara errado. E quando chega o mensageiro e pergunta: ó, mestre, o meu Senhor, que é João, está perguntando se o Senhor é o Jesus mesmo que havia de vir, ou é outro. Ele diz: ih, rapaz, volta lá para João, fala para João: olha, o cego está enxergando, o coxo está andando, o mudo está falando, e aos pobres é levado o evangelho. Ou seja, em outra linguagem, João, morre em paz, porque o teu serviço você já fez. Pode morrer tranquilo, João, você já me batizou, já me entregou o trabalho, estou tocando o trabalho, morre em paz. Ele podia dizer, né? Não, João, não pode ser degolado. Não, João, você já fez o teu serviço, morre em paz. Foi assim com todos. Com Moisés, quando Josué é acionado para assumir o posto de Moisés, ele diz: não, Moisés morreu, Moisés tinha aliança com Deus, Moisés era assim com Deus, e Deus deixou que Moisés morresse. Eu não quero. E Deus convence a Josué: pois não é que no fim ele morre também? Morre também. Mas tem uma coisa, irmãos: aqueles que morreram debaixo de uma aliança com Deus, morreram debaixo de um espírito de ressurreição. Aqueles que morreram debaixo de uma aliança com Deus, morreram debaixo de uma garantia de ressurreição. Qual é a garantia? De um casamento. O que um casamento faz? Gera frutos. Quem casa apresenta os frutos, que são os filhos. Uns têm sorte, tem mais de um, mas outros não têm tanta sorte, pelo menos tem um. Por isso que a mulher estéril em Israel, ela era maldita, porque ela não podia gerar resultados do casamento, não podia apresentar frutos ao seu esposo. Por isso que tem aquela reclamação de Ana, de Elcana, e aí vai. E aí nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus. Eu e você temos um casamento com Deus. Diga: eu sou a noiva de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Tanto homem como mulher, nós somos a noiva. É a única oportunidade que nós homens temos de gerar filhos é quando somos noiva de Cristo. Porque como homens jamais geraremos filhos, porque não temos útero. Mas como noiva de Cristo temos útero espiritual. Tanto a mulher quanto o homem pode gerar filhos. E a Bíblia diz, ou os pastores já têm visto isso, que quando você gera um filho espiritual na igreja, você vê que os sintomas é o mesmo de uma mulher que está grávida. Quando o homem, o pastor, traz um membro para a igreja, ele começa a tratar aquele filho espiritual, ele fica enjoado, ele não dorme, fica preocupado com aquela ovelha que está lá, sabe? Tudo que ele faz é para aquela ovelha, e até que aquela ovelha cresça,
tanto homem quanto mulher que traz alguém para a igreja, ele tem os mesmos sintomas de uma gestação natural, até que o filho se desenvolva. E quando o filho na fé se desenvolve, aí ele dá a luz. Quando dá a luz, irmãos, é questão de resultado. Ele apresenta o filho já formado. Mas até formar esse filho, existe uma dificuldade muito grande. Por isso que a Bíblia diz assim: ai das grávidas naquele dia do arrebatamento, e ai das que estiverem amamentando, ou seja, ai da igreja que está gerando, ai do pastor que estiver cuidando da ovelha para gerar, ai do pastor que estiver ainda dando leitinho para a ovelha que está fraca, que está com pouca força, que está com pouca resistência. Porque naquele dia, irmãos, vai ter problema. E o nosso casamento com o Senhor é muito sério. Quando nós temos um relacionamento com o Senhor, nós passamos a ter uma aliança de vínculo com o Senhor. Isso chama-se casamento de fidelidade. Nós não podemos adorar outros deuses. Não podemos nos voltar para outro objetivo a não ser o Senhor. Muitos estão dentro da igreja, mas não vieram para adorar a Deus. Estão fazendo volume dentro da igreja. Não tem um casamento firme com o Senhor. O compromisso dele, eu vim para louvar. Já louvei, estou de boa, né? Eu vim para pregar. Então, é mania, né? Todo pregador, quando você convida, ele chega já no horário. No horário da pregação, ele não chega na hora do culto. Não tem relacionamento com o Senhor. Pois toda vez que me convidam, eu chego